Olá, boa tarde a todos. Eu sou Paulo Vernalha, eu sou diretor médico da BeiGene e gostaria de agradecer a presença de todos em nome da empresa e em meu nome. E vou apresentar para vocês a mesa na tarde de hoje, que vai tocar num assunto que é muito sensível a todos nós, que é a chegada das inovações nas mãos dos pacientes. E quais são as barreiras que a gente tem que transpor para que isso aconteça de verdade. Antes de começar com a apresentação dessa mesa feminina, com mulheres poderosas, todas muito bem-sucedidas nas suas áreas de atuação, nas suas carreiras, gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo evento de grande qualidade técnica e de organização, que já se repete pela 10ª vez. E gostaria de agradecer também a Caterine, que manteve viva essa chama, que foi plantada pela Merula, que nos deixou ano passado, que fez um excelente trabalho de construir, com bases sólidas, uma associação de pacientes que é muito importante a nível Brasil e também com expressão internacional, e criou esse evento já na sua 10ª edição. Então, eu gostaria de apresentar a todos vocês cada uma das nossas participantes da mesa. A gente tem aqui a primeira a ocupar a cadeira do meu lado esquerdo, a Lígia Campos, que é uma farmacêutica formada pela PUC de Campinas, e tem uma vasta experiência em pesquisa clínica, já trabalhamos no passado juntos também, e sempre voltada para a área de oncologia e oncohematologia. Atualmente, a Lígia ocupa a diretoria de Clinical Operations na nossa empresa BeiGene. Do lado dela, a gente tem Flávia Maoli Magalhães de Oliveira, presidente do Instituto Camaleão, arquiteta e urbanista de formação pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma ex-paciente de linfoma e mestranda em políticas públicas pela mesma instituição lá no Rio Grande do Sul. Ao lado dela, a gente tem Santuza Pereira Santana, farmacêutica e ex-gestora de assistência farmacêutica no SUS, na Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, também ex-consultora técnica no Ministério da Saúde e atualmente como diretora de soluções educacionais na Lit Health. E do lado dela, a doutora Marina Taíla Mesquita Aguiar, médica hematologista do Hospital do Câncer de Goiás, Araújo Jorge, médica especialista, então, em hematologia e também em transplante de medula óssea, e uma das grandes celebridades desse evento, que também é autora de um livro chamado Menina dos Olhos, que ela vai ter a oportunidade de promover quando chegar então, à exposição dela. Então, para que a gente consiga ter um simpósio bem produtivo, eu dividi em 4 módulos, especificamente. Cada módulo, ao final de cada módulo, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, vocês já podem ir pensando na pergunta a fazer e endereçar a nós eletronicamente, que eu vou receber aqui no tablet. Tá? Então, o primeiro módulo vai ser sobre inovação ao alcance de todos. Quais seriam as formas de acesso à inovação que a gente tem em cada uma dos players disponíveis no mercado? Então, na visão do paciente, na visão do médico, na visão do gestor e na visão da pesquisadora clínica. Tá? Mas antes de responder esse módulo, a Lígia, que vai ser a primeira a responder o módulo, que é a visão da pesquisa clínica, a Lígia vai fazer um wrap-up sobre o que a gente tem de pesquisa clínica da BeiGene, especificamente no Brasil. Tá? Boa tarde, pessoal. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tenho aqui essa missão de extrema responsabilidade de representar o Departamento de Pesquisa Clínica da BeiGene e contar um pouco para vocês da história, né? Onde nós estamos hoje, como tudo começou. Acho que a BeiGene, não sei se todos sabem, é uma empresa, uma biotech que se estabeleceu aqui no Brasil há pouco mais de um ano. E eu venho aí, nesse último ano, construindo toda a estrutura de pesquisa clínica para conseguir conquistar a nossa missão, que é expandir os estudos da companhia aqui para a nossa região, né? Eu acho que a BeiGene, até pelo próprio modelo de negócio que ela tem, de ser uma biotech, ela traz essa oportunidade de expandir para novos mercados, com uma velocidade muito grande, e até aproveitando esses mercados que tem tanta oportunidade, tem tanta demanda, né, por tratamentos oncológicos especificamente, da gente conseguir trazer todo o nosso robusto, né, o nosso pipeline extremamente robusto, como uma porta de entrada dessa inovação para os nossos pacientes do Brasil.
Então, a BeiGene hoje, nós temos 2 produtos no mercado, né, 2 produtos principais que já são comercializados, um deles para a área de hematologia e outro para tumores sólidos. E temos aí um pipeline extremamente robusto, como eu disse, né, e de acordo com as últimas informações, até publicadas recentemente, nós temos a previsão de lançar 15 novos produtos, moléculas entrando na sua fase clínica nos próximos 18 meses, né? Então, acho que todo o meu time aqui hoje, toda a empresa tem um foco muito grande em pesquisa clínica. Nós temos essa missão super nobre de promover o acesso a terapias inovadoras para os pacientes através desses nossos estudos clínicos. Então, acho que é isso, Paulo. Queria só, né, uma grande missão que a gente compartilha aqui com vocês. Então, obrigado, Lígia. Eu acho que a gente já pode aproveitar que você está com o microfone e a gente já, então, responder a primeira pergunta do primeiro módulo, que é a forma de acesso da inovação nas mãos do paciente. A gente sabe que os estudos clínicos, muitas vezes, são a única porta de entrada para o paciente no nosso ambiente brasileiro, para que ele possa ter uma inovação, para que ele possa ter um medicamento que a gente tem dados de eficácia e segurança e que ele não teria outra possibilidade, muitas vezes no serviço público ou até no ambiente privado. Então, eu queria que você respondesse como a BeiGene se posicionou nesse último ano no mercado brasileiro em termos de volume de recrutamento e de volume de instituições que fazem parte dos nossos protocolos de pesquisa. Excelente, Paulo. Acho que não sei se todas aqui têm tanto contato com pesquisa clínica, né? E se tem uma pequena noção do quanto que é difícil, muitas vezes, algumas outras big pharmas, indústrias farmacêuticas globais, de nós conseguirmos alocar a quantidade de estudos disponíveis que existem, né? E eu acho que talvez o grande destaque aqui, o diferencial da BeiGene, é que o Brasil ele sempre foi visto como um país protagonista para fazer parte desses estudos, desde estudos mais precoces da molécula, quando a gente está lá no comecinho da pesquisa, até de estudos de fases mais avançadas e de estudos das moléculas mais importantes. Então, o Brasil ele nunca foi considerado como aquele país de resgate, quando o recrutamento não está indo bem em outros países que são mais prioritários, a gente chama dessa maneira. A BeiGene ela tem esse foco muito grande direcionado de trazer os estudos sempre desde o começo para cá, em uma grande quantidade de centros de instituições parceiras. Então, nós temos aí, estamos contando com instituições tanto do âmbito privado quanto do âmbito público, que eu acho que aí tem uma maior oportunidade de oferecer essas terapias inovadoras para os pacientes, né? Acaba sendo uma porta de entrada, o primeiro contato, o acesso do paciente a essa inovação. Uma oportunidade muito única. Ele pode realmente se beneficiar do que há de mais novo, mais desenvolvido se você considerar um panorama científico global. Então, essa que é o ponto hoje. E você, Flávia, representando, então, aqui duas modalidades, né, 2 players importantes, que é o paciente e a associação de paciente. A gente sabe que a voz do paciente, muitas vezes, ela não é ouvida a nível da sociedade civil, mas as associações de pacientes permitem que essas vozes sejam ouvidas e, muitas vezes, disseminadas da maneira correta, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho a sua experiência de vida pessoal e como você tem influenciado para que isso aconteça da mesma maneira que a Lígia faz, para que o acesso ocorra. Perfeito. Obrigada, Dr. Paulo. Da minha história, né? Eu tenho muita experiência como paciente. Eu fui paciente há alguns anos. Eu tive o linfoma de Hodgkin quando eu tinha 23 anos. Meu diagnóstico foi em 2011. Nesse primeiro momento, eu só confiei no que o meu oncologista disse, né? Ele disse, tem que fazer isso, isso, isso. Eu falei, vamos. Não me botei como personagem, como parte, né, desse tratamento. Fiquei em remissão durante 1 ano e um pouquinho, 1 ano e 2 meses, mais ou menos, e aí eu tive uma recidiva. E quando eu tive a notícia da recidiva ali, foi uma virada de chave para mim, porque daí eu falei, não, peraí, eu quero entender por que eu tenho que fazer, né? Porque nesse segundo tratamento, meu tratamento era um transplante de medula.
Então, era mais complexo, enfim, né? Exigia mais fisicamente, psicologicamente. E aí que eu fui entender o que era o linfoma, o que era o tipo de linfoma que eu tinha tido, por que alguns pacientes faziam transplante, por que alguns fazem químio, por que fazia rádio. Enfim, eu comecei a me botar como parte, né, do meu próprio tratamento. E depois eu tive mais um terceiro momento, um terceiro tratamento pós-transplante, que eu precisei fazer mais uma terapia-alvo. E nesse momento, a minha hematologista foi fundamental para me dizer que eu tinha essa possibilidade, né? Porque foi a partir da iniciativa dela que eu consegui fazer esse tratamento e, enfim, agora estou completando, semana que vem eu completo 10 anos do transplante e mês passado completei 9 anos sem tratamento. Então, eu vejo assim que quando a gente fala em relação a novas tecnologias, em relação à oncologia de uma forma geral, a gente está falando de educação, né? A gente precisa investir na educação em relação à oncologia. Tanto para o paciente saber que ele também faz parte do tratamento, que ele precisa entender os direitos dele e o que ele precisa, né, fazer para que esse tratamento funcione da melhor forma possível, mas a gente também precisa educar as equipes de saúde, né, trazer esse debate, falar sobre pesquisa. Tem muitas pessoas que não sabem muito bem como funciona, né, tem muito preconceito, muito tabu, muita coisa que não se fala, é um assunto novo para muitas pessoas. E a sociedade civil, né, as organizações de paciente, elas têm um papel fundamental nessa articulação, porque a gente está nesse meio do caminho, né? A gente conversa com as equipes de saúde, a gente conversa com os pacientes, então a gente precisa ajudar a fazer realmente essa conexão para que todo o sistema funcione, porque o paciente que não sabe que tem um tratamento que poderia ajudá-lo, ele não vai atrás desse tratamento, né? Assim como uma equipe de saúde que não está atualizada, enfim, não teve essa oportunidade. Então, a gente vê esse papel fundamental mesmo da sociedade civil em ajudar esses players, né? Esses componentes aí do sistema a terem um melhor tratamento e também diagnóstico, né? Pulando para a função de gestor, né, Santuza, a gente sabe que existem inúmeras barreiras, principalmente orçamentárias, para que a gente possa, obviamente, oferecer o que a Flávia busca, né, através dessa voz ativa dos pacientes. Na sua função de gestora e agora como diretora de um instituto que avalia essas possibilidades, quais seriam as principais barreiras e o que a gente pode fazer para esse paciente ter o acesso? Bem, eu vou puxar um pouco antes, né? Eu vou me colocar aqui também na posição de paciente do SUS, né? Porque eu sou SUS dependente, eu não tenho plano de saúde e nada contra plano de saúde, mas eu fui para o SUS para entender acesso no primeiro momento. Por que existe um medicamento e o paciente não tem acesso ao tratamento? E depois de estar lá dentro, eu vi que o SUS ele não é só tratamento. Para que o paciente tenha acesso, a gente tem que ter feito pesquisa antes. E pesquisa clínica no Brasil, quem organiza é o SUS também. Às vezes a gente foca no medicamento já pronto, lá na ponta, e não é. Então, o que precisa ser feito em relação a políticas públicas para que a gente tenha pesquisa clínica, a gente garanta o registro do medicamento logo na sequência pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e para que a gente tenha também logo depois, já que os pacientes no Brasil fizeram a pesquisa e esse é um pré-requisito para a incorporação, para que a gente consiga também, dentro da política pública, garantir que a pesquisa depois de feita e com resultado, linke direto na incorporação de tecnologia. Não faz sentido a gente ter o maior sistema de saúde público do mundo se a gente tem etapas fragmentadas. Eu acho que o papel da gestão é conseguir ver isso. Só que a gestão também, hoje, ela é fragmentada. Muitas pessoas não conseguem enxergar, né, o todo dentro do SUS, né, que começa
lá na pesquisa clínica até o acesso do paciente. Então, eu acredito que o principal é que todo mundo entenda o máximo possível o seu papel no SUS, não só a gestão, mas cada um o seu papel no SUS, para que a gente busque que o SUS seja realmente uma engrenagem, partindo da pesquisa clínica junto com as indústrias, até que o paciente tenha acesso. Porque, fazendo isso, a gente vai ter uma visão, né, de financiamento, né, e pensando em sustentabilidade, e mais, né, que financiamento, assistência real ao paciente. E aí, pensando na integralidade de assistência, atenção básica, média e alta complexidade, pensando aí diagnóstico e o tratamento quimioterápico, né, e rádio ou cirurgia, e também, né, depois a questão da alta complexidade no sentido, né, do atendimento oncológico e do tratamento integral. Que aí o tratamento integral entra a equipe multidisciplinar. Então, a pesquisa clínica, né, do meu ponto de vista, quando eu estava lá dentro do sistema, estando aqui fora, é realmente a gente conseguir colocar tudo dentro de uma engrenagem. Discutir separado, mas sendo cada vez mais assertivo e para que a gente consiga que as etapas elas sejam realizadas em sequência, para que o paciente tenha acesso. Porque fazer pesquisa clínica e acabar a pesquisa clínica e o paciente, depois de 5 anos, não ter acesso mais ao tratamento porque não foi incorporado no SUS ou porque ele vai ter que entrar com judicialização, não faz sentido. Então, ter tudo para todo mundo, na verdade, é diferente de ter tudo para todo mundo que precisa. Então, a gente precisa alinhar todos esses pontos. Agora, fechando um dos 4 principais players que a gente tentou colocar nesse simpósio, gostaria de saber, através de você, doutora, minha colega de profissão, qual seria o nosso papel enquanto médicos para que a gente pudesse oferecer essa opção ao paciente. Tá ligado? Boa tarde a todos. Antes de falar um pouco sobre o meu papel de médica, eu queria linkar com o que a Flávia falou. Eu fui ex-paciente, né, de leucemia aguda, tratada no SUS, e sou extremamente grata ao SUS, inclusive, porque quando eu estava em tratamento, eu cheguei até um fim de um ciclo de quimioterapia e eu não tinha entrado em remissão. E o médico disse que para mim ali tinha acabado porque não tinha mais disponibilidade de tratamento para o meu tipo de leucemia de alto risco e por isso eu era paliativa. E eu sempre me coloquei como protagonista do meu tratamento, né? Me coloquei como eu a responsável por buscar as melhores informações e o acesso até às segundas opiniões. E eu busquei tanto que eu resolvi fazer medicina para entender tudo. E hoje eu trabalho num hospital do câncer que é público, em Goiânia, e eu recebo pacientes que vêm como um diagnóstico paliativo, mas, na verdade, não é que eles são paliativos, eles só não têm o acesso a outras medicações que estão disponíveis no privado e ali no SUS eles não têm mais como tratar. E isso é muito triste. Foi triste para mim na época como paciente, e eu procurei outros recursos, procurei outras segundas opiniões, fiz outros tratamentos e deu certo, graças a Deus, mas nem todos os pacientes têm essa oportunidade. E, às vezes, nós, como médicos, a gente tem que entender que esse paciente ele precisa ser visto de uma forma integral e que ele tem possibilidade, sim, né, de novas terapias. E que essas terapias, se Deus quiser, um dia possam estar inclusas no SUS. Mas, se não está, a gente precisa ver uma forma de disponibilizar isso para ele. Então, tenho pacientes que estão em pesquisa clínica, né, que fazem tratamentos que não estão disponíveis no SUS. São para poucos, até porque outra coisa que eu queria pontuar aqui, em Goiânia nós temos poucos estudos em aberto. A maioria estão em São Paulo, Rio de Janeiro. Talvez isso seria até uma pauta para a gente disponibilizar, né, esses estudos para outros locais do país, porque
o Brasil é imenso. Eu estava até discutindo isso em outro painel sobre o TMO no SUS, e o que eu disse foi que o Brasil é feito de vários Brasis. O SUS do Sudeste não é o mesmo SUS do Norte. E, às vezes, o paciente é prejudicado por isso. Então, eu acho que o papel do médico é entender que existem essas possibilidades e, de uma forma ou outra, a gente pode ajudar esse paciente através dos estudos clínicos, né? Da disponibilidade, às vezes, das indústrias disponibilizar essa medicação através da pesquisa clínica. Então, antes de fechar esse módulo, eu também queria dar o meu testemunho. Eu também sou um paciente oncológico. Eu abri um quadro há 12 anos e meio atrás de um melanoma metastático, já o diagnóstico. E aqui vocês falaram muito de SUS, mas na época, quando eu fiz o meu diagnóstico da doença, eu tinha plano de saúde. Só que o protocolo ele era considerado off-label ainda no Brasil. Então, eu tenho essa cidadania italiana, vocês devem ter percebido pelo meu sobrenome, Vernaglia, e por causa da minha cidadania italiana, eu consegui o meu tratamento pelo governo italiano. Já estou em 12 anos e meio de doença, na segunda recidiva, na terceira opção terapêutica, e a terceira opção terapêutica também é fornecida pelo governo italiano, né? Então, eu faço uso de um medicamento com inibidor de tirosinoquinase, já há 5 anos, né, na forma de comprimido, e eu recebo mensalmente esse comprimido do governo italiano e estou muito bem. Então, eu acho que uma das mensagens que eu gostaria de deixar para a audiência, nem todos aqui são profissionais de saúde, e é isso também que a gente agradece ao TJCC, para que todos os setores da sociedade estejam presentes numa mesa de discussões de igual para igual, tá? É que o câncer, mesmo metastático, é considerada hoje em dia uma doença crônico-degenerativa. Então, nós não podemos diferenciar o câncer, por exemplo, de um paciente que tenha o vírus do HIV, ou seja, um hipertenso ou um diabético. São doenças crônico-degenerativas, onde simplesmente a gente vai ter que tomar remédio para o resto da vida, de uma maneira contínua, ou muitas vezes a gente fazendo pausas, né? Mas a gente tem que acreditar na manutenção dessa cronicidade do problema, tá? Então, eu gostaria que vocês guardassem essa mensagem no primeiro módulo, que cada um de nós tem um papel social, enquanto cidadãos, para que essa cronicidade da doença seja mantida. E é exatamente o papel social de cada um de nós que a gente vai discutir agora no próximo módulo. Então, qual seria o papel social, agora começando ao contrário, do médico, que eu e você temos, Marina, nessa participação da sociedade? Como que a gente pode estimular o paciente ou as outras pessoas que não sejam pacientes, cuidadores ou qualquer cidadão da sociedade civil a se pronunciar, por exemplo, quando a gente tem essa voz. A gente tem uma possibilidade de se pronunciar, muitas vezes, numa consulta pública. E eu já tenho 13 anos de indústria farmacêutica, eu vejo o quanto é difícil a gente, como profissional de saúde, trabalhando na indústria farmacêutica, de garantir que a sociedade civil se manifeste, que é um direito constitucional que assiste a todos nós, num período de consulta pública. Então, assim, a gente está reclamando aqui de acesso, só que quando a gente recebe o microfone para falar, a gente não fala. Então, qual seria o nosso papel, meu e seu, Marina, como médicos, nesse momento? Esse ano, inclusive, a gente teve alguns exemplos, né, onde eu acho que esse ano foi o mais forte, onde a BHH pegou mais assim, medicações e viu, dentro da hematologia, o vácuo que tinha dentro do SUS para o tratamento, por exemplo, do mieloma múltiplo. E eu acho que o papel, enquanto sociedade médica, é muito importante. Então, a BHH levou isso para a Conitec e a gente fez assim, um trabalho muito forte de comunicação e informação para que os médicos, enquanto profissionais de saúde, porque
a Conitec, qualquer um pode dar a sua opinião, né? E quando vem isso para a gente poder dar opinião, porque reclamar é muito fácil, né? Mas na hora da gente falar mesmo e fazer o nosso papel, às vezes a gente fica calado. E aí, quando a Conitec abre aí uma consulta pública e não tem voto nenhum, não tem opinião nenhuma formada, é muito ruim, porque mostra que realmente tanto a sociedade quanto a associação de médicos não colocam a sua opinião na hora ali que precisa. Então, esse ano, especificamente, foi muito bom porque a gente se juntou, enquanto sociedade hematologista, para que a gente pudesse dar a nossa opinião na Conitec, tanto é que saiu como favorável agora a introdução de um novo medicamento para o mieloma múltiplo. E eu, como ativista dessa causa também, é uma coisa que eu batia muito, assim, nessa comunicação através das minhas redes sociais, do papel da sociedade, porque muita gente não sabe que existe a Conitec, não sabe que existe a consulta pública. E aí foi uma das coisas que a gente, enquanto profissional, a gente pode falar para o nosso paciente ali que a gente está atendendo no SUS, falar assim, olha, existe uma consulta pública em aberto, e, por favor, se você não consegue, às vezes, muita gente não consegue mexer em internet, aí eu falava para a filha, para a neta, assim, olha, ajuda, porque isso é importante. O governo precisa saber que tem pessoas morrendo por falta de medicação no SUS. Então, quando a gente consegue essa consulta pública de introdução de um novo medicamento para o tratamento desses pacientes, a gente tem que se juntar enquanto profissionais, enquanto sociedade, para que a gente coloque ali a nossa voz e a nossa opinião, para que as pessoas vejam, nossa, é importante, isso faz diferença na vida dos pacientes, e que possa ser introduzido, então. Santuza, como gestora, quais são as barreiras, muitas vezes, no processo que você identificou da tua experiência trabalhando no funcionalismo público e após a incorporação também, muitas vezes? Eu acho que a primeira coisa é entender que o SUS ele não é uma pessoa. Você não marca reunião com o SUS. Você não pede um medicamento para o SUS, porque essa pessoa ela não existe. O SUS ele é profissional de saúde, ele é gestor e ele é 50% a 51% a sociedade civil. A gente tem uma lei que garante isso. Então, a gente tem que se colocar no SUS. Acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente espera que o gestor faça alguma coisa, quando a gente espera que o político faça alguma coisa, a gente está deixando de ter as coisas no SUS. As coisas não vão surgir lá. Não vão. O SUS ele não é ativo, no sentido de que para ter alguma coisa no SUS, alguém tem que pedir. E o pedir não é marcar reunião, o pedir é seguir os processos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS, pensando no nível nacional. Só que a gente tem um a mais aí, é entender a política nacional de oncologia do SUS. Porque participar da consulta pública na Conitec e ter um parecer favorável, hoje, pela política, não significa que o medicamento vai estar disponível para a gente lá no serviço de referência. Por que não está? Porque no SUS, hoje, a gente tem uma diferença de protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da oncologia. Então, incorporar um medicamento pela Conitec hoje não garante medicamento na ponta, porque quem tem que garantir medicamento na ponta hoje, pela lei, são os CACONs e o NACONs, que são os serviços de referência. Então, quando a gente fala que não tem no SUS, no fundo, não é verdade. Por quê? Porque o CACON e o NACON tinha que disponibilizar. Agora, se não está funcionando esse modelo, é papel de todo mundo que está aqui começar a participar da discussão. Acho que esse que é o ponto. Quando a gente fala de gestão, de disponibilizar, a gente disponibiliza hoje na gestão o que está em protocolo clínico.
Que significa o quê? Que quando a gente tem um protocolo, a gente tem uma linha de cuidado. E a linha de cuidado já tem a definição da responsabilidade de aquisição e disponibilização. A gente sabe quem que qual medicamento que o Ministério compra, qual medicamento que o Estado compra e qual medicamento que o município compra. Hoje, na oncologia, não existe protocolo nacional. Existe diretrizes. E a diretriz, a responsabilidade de disponibilização é do serviço de referência na ponta. Então, participar, sabe? Falar sobre o SUS. Eu ando com isso aqui, no braço. A gente precisa falar sobre o SUS. A única forma da gente ter um sistema de saúde com garantia de tratamento para o paciente oncológico e essa visão de doença crônica é se a gente sair daqui e ir lá fora e começar a buscar, porque quem está lá, ele vai fazer acontecer e resolver os nossos problemas aqui de fora. Então, esse que é o primeiro ponto, né? A nossa participação ela é fundamental para que a gente tenha mudança. Não esperar. Quem está esperando está errando, porque não vai surgir o medicamento, infelizmente, não é esse o modelo que a gente tem hoje. A gente precisa realmente avançar e ter a participação de todo mundo. Antes de avançar, eu acho que é importante a gente responder uma pergunta da plateia, que eu acho que tem tudo a ver com isso. Tá? Para além do acesso ao medicamento, o que pode ser feito para ajudar o paciente a viver melhor durante a doença? Tá? Eu acho que essa pergunta vai ser respondida, em parte, pela Flávia agora, mas acho que a Marina pode nos ajudar isso também. Eu vou dar alguns insights sobre essa resposta. Basicamente, a pesquisa clínica ela se preocupa com os dados de segurança e eficácia do produto. Tá? Cada vez mais, nos últimos anos, a gente tem tido um endpoint, que é um desfecho, que tem sido valorizado nos estudos clínicos, que é a qualidade de vida. Então, é muito importante esse desfecho. Nos últimos estudos, a gente tem visto que cada vez tem sido mais valorizado, e também tem sido valorizado no momento da incorporação desses produtos, tanto no setor público como privado. Tá? Então, a qualidade de vida como um dos fatores aí que foi perguntado. Relacionado a isso, Flávia, o que você, enquanto ex-paciente e responsável por uma associação de pacientes, pode contribuir com essa pergunta e, obviamente, também com o seu papel, que é o segundo módulo aqui, a pergunta. Eu fiquei pensando na fala da Marina, né, em relação à participação. A gente estimula muito os nossos pacientes a participarem das consultas públicas. A gente sabe que é valorizada a participação do paciente que usou o medicamento, enfim, teve contato, né? Mas a gente estimula também os pacientes que não são daquela doença, necessariamente, no sentido da gente mostrar que a gente está de olho, que a gente está junto, que a gente quer dar apoio, né? Isso porque a gente sabe que alguns tipos de câncer são tão raros que os pacientes não vão ter número para participar, né? E às vezes não tem condições, às vezes a pessoa não sabe escrever, enfim, tem uma série de dificuldades aí que essas pessoas podem enfrentar. Então é importante que a gente dê voz também para as pessoas que não têm, né, essa força de grupo, né? E essa parte da participação também ela fica muito impactada pelo processo de uma consulta pública, né? Porque a primeira vez que eu fui participar de uma consulta pública, eu tive que ir para o Google entender como que participa da consulta pública, porque não é não é fácil, às vezes a gente fica confuso, são muitos termos, são muitas etapas. Então, a gente também ajudar os pacientes a enxergarem como é importante essa mobilização, né? A gente tem as coisas não caem do céu, né? E os direitos não são dados, eles são conquistados, né? Via de regra, é isso que acontece em qualquer área da vida, né? A liberdade não é dada, a liberdade é conquistada. E os tratamentos também. Então, a gente precisa ensinar as pessoas isso, né? Como é importante a gente participar, como é importante... Às vezes tem um abaixo-assinado, está tendo... enfim, está tendo alguma mobilização. Compartilha. Hoje em dia, a gente tem uma ferramenta muito poderosa que todo mundo tem no bolso, aí, que eu tenho certeza, que é compartilhar, é botar na sua rede social, é pressionar.
né? No sentido de que a gente mostrar que a gente está junto. E a questão da doença crônica, eu acho também que é muito importante a gente ajudar os pacientes a enxergarem que a qualidade de vida ela é tão importante quanto a cura, né? Muitas vezes as medicações, enfim, são avaliadas em relação a se vai aumentar a taxa de sobrevida, mas a gente precisa pensar também o que é essa vida que esse paciente vai ter, né? Porque a gente bate muito nessa tecla, eu bato muito nessa tecla, porque foi importante para mim não esperar pela cura para daí ser feliz, né? Quando eu me curar, daí eu vou fazer o que eu quero, quando eu me curar vai ser melhor. Porque a gente não tem essa garantia. E a gente precisa realmente enxergar o câncer como uma doença crônica, como algo que a gente vai conviver, né? Mesmo eu estou há 9 anos sem tratamento, mas eu tenho que fazer meus exames, né? A gente sabe que é algo que a gente vai ter cuidado para o resto da vida. Então, a gente precisa também ter essa conscientização de não ficar refém do câncer, né? A gente poder continuar vivendo, a gente poder continuar seguindo as nossas metas, independente de ser um paciente paliativo ou ser um paciente com chance de cura, né? E eu acho que a sociedade civil organizada ela faz um papel fundamental nessa conscientização, eu falo da educação nesse sentido, né? De a gente trazer esse ponto de vista para as pessoas. Porque até pouco tempo atrás não se falava a palavra câncer, né? E eu tive essa experiência em hospital. Assim, em 2014, a gente começando o Camaleão, a gente foi fazer uma visita num hospital. Eu entrei na sala de quimioterapia, falei que nós éramos, na época, o Projeto Camaleão Autoestima contra o Câncer. A assistente social me puxou num canto e falou, a gente não fala a palavra câncer. E eu pensei, mas o que essas pessoas estão tratando, né? Como é que a gente vai enfrentar o câncer se a gente nem fala o nome? Então, só da gente ter o TJCC, né, a 10ª edição acontecendo, ter tanta gente interessada no assunto, isso já é um ganho, isso é um processo educativo que a gente está vivendo, de entender que o câncer pode, sim, ser uma doença crônica e não é uma sentença para nada, né? Ele pode, inclusive, ser uma sentença para uma vida, inclusive, mais viva e mais viva, né? Assim, mais intensa. Uma das coisas que deixa um moderador de uma palestra mais feliz é quando existe uma interatividade com a plateia. E uma das perguntas que me chegou aqui mostrou isso exatamente para mim. Uma pergunta que agora vai ser endereçada para a Lígia, que eu já imaginava que ela fosse responder isso agora. No caso, na cultura brasileira, falar de pesquisa clínica está associado a testes e a ser um rato de laboratório para a indústria. Como poderia ser revertida essa perspectiva com a política pública e a comunidade médica promovendo equidade e acesso? Então, acho que tem tudo a ver com o seu papel social de pesquisadora. Com certeza, Paulo, e até agradeço a pergunta, né? Estava aqui realmente anotado para tentar trazer uma fala para vocês nesse sentido, porque se hoje a gente está onde a gente está, né, com todos os medicamentos, as moléculas disponíveis para todos os pacientes, acesso para todo mundo, é porque, de fato, essas pesquisas, esses testes aconteceram. Então, acho que esse processo de educação que todo mundo está falando aqui, que, de fato, a responsabilidade é totalmente compartilhada, né, de todas as partes, acho que o meu papel aqui, enquanto representante da indústria farmacêutica, tendo trabalhado já tantos anos com pesquisa clínica, desde a parte mais operacional ou estando lá mesmo na instituição, conversando com os médicos, conversando com os coordenadores e enfermeiros, para que vocês tenham assim uma dimensão do ambiente extremamente regulamentado que a pesquisa ela se dá. Então, para a gente chegar ao ponto de um produto ser testado, oferecido para um paciente, para um ser humano, diversos testes anteriores foram feitos lá no seu nível celular, em nível animal, né? Testes pré-clínicos. Então, diversas aprovações regulatórias precisam estar devidamente acontecidas para que aquela medicação seja oferecida para o paciente em um ambiente de teste, no qual diversos exames, um acompanhamento muito próximo sendo feito, né? Então, acho que, claro, entrando no âmbito de políticas públicas, eu até compartilho depois com as meninas, se elas quiserem comentar mais, e talvez respondendo um pouco, né, qual seria o meu papel. Eu acho que hoje, eu penso que eu poderia dividir a minha resposta em duas partes, assim. Talvez a primeira, enquanto, de novo, né, estou aqui numa posição representando uma área inteira de pesquisa clínica de uma indústria farmacêutica que está chegando no Brasil.
que tem um portfólio imenso, vários produtos em desenvolvimento, precisando de pacientes para que a gente teste a eficácia, a segurança. Então, o meu papel, acho que a princípio, é tentar trazer quanto mais possíveis estudos for necessário. Expandir esses estudos para um grande número de centros, focando principalmente, sempre que possível, em hospitais públicos que tenham a estrutura. Por outro lado, como que eu, no papel da indústria farmacêutica, consigo, talvez, capacitar, ajudar mais centros de pesquisas ou investigadores que sejam interessados, equipes médicas que queiram ali começar a sua estrutura, de repente um hospital que poderia começar a conduzir pesquisas, eles não sabem como fazer, quais são as regulamentações. Então, como que talvez a gente da indústria pode também fomentar esse tipo de profissionalização de mais centros de pesquisa, né? Eu não sei quem que trouxe um dado aqui falando de tem muito mais estudos acontecendo em São Paulo do que em outras regiões. Cerca de 56% dos estudos acontecem concentradamente na região sudeste. Como que a gente capacita centros de regiões mais remotas para que isso realmente se torne de uma maneira mais igual, né? Acho que a outra parte da minha resposta, indo um pouco no âmbito da educação, como que a gente consegue unir as forças de todos os parceiros aqui, do médico, das associações de paciente, para que a voz do paciente seja ouvida no momento que a gente está planejando o nosso desenho do estudo. Como que a gente pensa em desfecho, além da eficácia e da segurança, mas um desfecho que seja impactante para o paciente, para que o paciente tenha essa percepção de melhora da qualidade de vida dele. Eu acho que é um longo caminho, né? As indústrias estão cada vez mais abertas para escutar a voz do paciente através de ações como Advisory Board de pacientes. A gente tem discutido isso lá no nosso time global da BeiGene, para que, de fato, o paciente não só se beneficie do resultado, né, da doença dele que melhorou, da doença dele que teve um resultado positivo, mas que ele também se sinta melhor, né? Isso acho que é tanto quanto importante, Paulo. Antes de a gente evoluir para o próximo módulo, tem duas perguntas endereçadas à Santuza que eu acho que a gente pode condensar numa única só, tá? Para a disponibilidade nos NACONs e CACONs, o medicamento precisa caber no código da PAC, no valor da PAC, certo? Então, não é somente a incorporação na Conitec que vai garantir que esse medicamento chegue nas mãos dos pacientes. Um exemplo aqui, que era a próxima pergunta, é o caso dos inibidores de ciclina, tá? Mesmo com o sim da Conitec, essas drogas estouram os limites dos 180 dias para disponibilização efetivamente na mão do paciente. Então, como poderia ser revertido? Então, a incorporação, como a consulta pública ajuda nesse caso, né? Porque, no caso dos inibidores de ciclina, a consulta pública foi realizada, né? Foi incorporado. Só que, até agora, o medicamento não chegou na mão dos pacientes. Então, eu acho que é um resumo dessas duas perguntas endereçadas para a Santuza. A PAC, Autorização de Procedimento de Alta Complexidade, é um formulário, né, que o centro de referência o médico preenche, solicitando a um autorizador do SUS que o tratamento comece a ser feito. Nesse valor de APAC está incluído também o tratamento, o medicamento. Não existe uma APAC para pagar pelo medicamento. O que é necessário ser feito pela política atual, tá, gente? Estou falando, eu sei dos desafios que a gente tem, do que dá certo e do que não dá. Estou falando do que a gente tem hoje. Existe um campo, esse formulário tem 2 páginas. Na página 2, tem uma parte que chama assim, Planejamento Terapêutico Global. Né? E cada número de APAC tem validade de 9 meses, o que seriam 3 vigências de 3 meses de APAC. Então, o importante não é pensar que o tratamento tem que caber em um APAC, um valor de APAC, mas quais as APACs principais e a PAC secundária complementar, que pode ser incluída nesse planejamento terapêutico global de 9 meses, por exemplo, para garantir que o ambulatório daquela determinada doença, né, o número total de pacientes e o total de APACs aprovadas, seja suficiente para garantir o melhor tratamento para aqueles pacientes que estão ali. Não, a política atual ela não fala um APAC, um tratamento. Ela fala desse planejamento terapêutico global. O que a gente precisa avançar é para essa discussão.
né? A gente não pode só falar de APAC principal. A gente tem que pensar no planejamento terapêutico global. Quantos pacientes com APAC ativa a gente tem dentro de um ambulatório? São 100? Desses 100, quais estão em estágio 1, 2, 3, 4, metastático? Qual o tratamento que cada perfil de paciente vai precisar? Aí, o planejamento terapêutico global dos 100 pacientes não está sendo suficiente? Aí tem que discutir não só aumento de APAC, mas com nível federal, mas discutir também ações orçamentárias com o governo de estado, com o governo municipal, com as prefeituras, para mudar o contrato de repasse desse recurso. Então, não é só discutir APAC. Sabe? Eu acho que é o que a gente estava falando aqui antes. O nosso papel é realmente conhecer o funcionamento do SUS para a gente buscar alternativas, pensando em todos os gargalos. A gente tem gargalo na gestão dos serviços de referência? A gente tem gargalos, por exemplo, na consulta pública? Porque, se for pensar pela lógica hoje, né, passa pela consulta pública da Conitec, o medicamento, já indo para a segunda pergunta. Se for pensar, se eu estou esperando que o medicamento tenha compra centralizada do Ministério, a gente está falando de 180 dias. Por isso a confusão do PCDT e DDT. Porque quando eu falo de 180 dias, eu estou falando de protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do componente especializado da assistência farmacêutica. Quando eu falo de consulta pública para o tratamento oncológico, e eu estou falando que o medicamento teve a Conitec deu um parecer positivo e o Ministério, ok, o medicamento faz sentido ele está na lista do SUS, mas está na lista do SUS como referência para os CACONs e UNACONs inserirem na sua lista de tratamento ou não. Não significa que tem 180 dias para disponibilizar o medicamento oncológico. Quem vai ter que garantir esse medicamento lá para o paciente, hoje não é o Ministério da Saúde, porque não tem compra centralizada. A partir do momento que a Conitec fala ok para o medicamento, quem tem que hoje, pela política, ser cobrado para ter o medicamento lá na ponta, é o CACON-UNACON. Então, o CACON-UNACON ele não tem que esperar 180 dias. Ele pode, inclusive, disponibilizar a medicação para o paciente no outro dia. Agora, a pergunta é, por que a gente não está fazendo isso? É porque a gente continua discutindo que tem que caber dentro da APAC? A gente está fazendo o planejamento terapêutico global do paciente? Então, assim, são outras perguntas que têm que se vir junto com a questão do valor de APAC. Não estou falando aqui também que o valor de APAC é suficiente até para o modelo que a gente tem hoje. Mas a gente está fazendo gestão correta? A gente está realmente discutindo a forma, né, de aquisição desse medicamento? Né, a APAC, qual o outro modelo? Compra centralizada, de verdade, pensando aqui, racionalmente. O Brasil tem 5.570 municípios, são 364, se eu não me engano, CACONs e UNACONs habilitados, divididos no Brasil todos, concentrados na região sul e sudeste. Se a gente fizer compra centralizada hoje, no modelo que a gente tem hoje de compra centralizada no Ministério, o Ministério compra a medicação, o fornecedor entrega no almoxarifado de Guarulhos, aqui em São Paulo, sai do almoxarifado de Guarulhos e vai para o almoxarifado dos 27 estados. Eu, paciente oncológico, acabei de receber o tratamento, estou desesperado para começar. Quando que esse medicamento vai chegar para mim? No modelo que a gente tem hoje. Então, a gente teria que revisar também a questão da logística de entrega de medicamentos do Ministério da Saúde, para o medicamento chegar na hora que o paciente precisa, e não na hora que a logística do Ministério está disponível a entregar o medicamento. Então, por isso que essa visão ampla, ampliada, sabe? Eu concordo com a discussão do valor da APAC, mas eu discordo de que o medicamento tem que caber no valor da APAC. A gente tem que fazer o planejamento terapêutico global desse paciente. O que não está tendo de APACs inseridas na conta do paciente dentro do serviço de referência? Quanto que esse serviço está deixando de receber por não solicitar autorizações prévias de atendimento do paciente? Por não fazer o planejamento? Porque o paciente chega, ele precisa do tratamento, eu tenho que autorizar antes, o médico não pode esperar. Aí o médico faz, só que aí o serviço não recebe. A culpa é da APAC? Entendeu?
Então, assim, é realmente ter essa visão ampliada do sistema para a gente discutir todos os pontos, e a gente está no momento para isso. Então, me estendi um pouco, mas... Eu acho que para aquecer um pouco mais essa discussão, que cabe tanto a você, Santuza, como a Flávia, né, me chegou mais uma pergunta aqui de como que a gente pode ter um sinergismo entre os CACONs e o NACONs e as associações de pacientes, para que a gente faça valer esse direito de receber a medicação a nível de atenção terciária, né? As associações, elas têm, elas também têm que ser educadas, né? Porque o sistema ele é tão complexo, são tantos pontos e tantos nomes, e a sigla disso e a sigla daquilo, e a gente realmente precisa de educação, né? Também quem está na associação de paciente. Eu comecei como paciente, eu não sabia o que era linfoma. Quando o médico me disse que eu tinha linfoma, eu fiquei esperando ele dizer o que era para tomar, né? Eu não entendi que era um câncer. Então, e muitas associações de pacientes nascem desse cenário, né? De pessoas que tiveram câncer ou familiares, enfim, pessoas que tiveram contato com a doença de uma forma leiga, né? Então, a gente também precisa dessa educação para ter esse entendimento do sistema, né? E nisso a gente tem muito apoio de indústrias, de empresas, enfim, que dão essas capacitações, né? A gente tem aqui no Brasil já algumas redes de capacitação para associações de pacientes, enfim, da sociedade civil. Então, a gente também precisa ir atrás desse conhecimento para conseguir fazer esse contato com o CACON. E o CACON e o NACON, eles também têm que entender que podem trazer para as associações, né? Eu acho que essa comunicação ela precisa ser estimulada, porque muitas vezes fica cada um no seu quadrado, vendo o mesmo problema acontecer de ângulos diferentes, né? A gente, o hospital passa por essas situações de tá incorporado, mas não está disponível, mas o que eu faço? O médico fica numa saia justa terrível, porque como é que ele vai dizer para o paciente que tem se não está disponível e o que faz? E o paciente, a gente, como associação de paciente, a gente pega todo esse sofrimento, toda essa angústia do paciente e essa impotência, porque o paciente chega um momento que ele vai perdendo a esperança de que vai acontecer, né? Que ele vai conseguir um tratamento. Se ele ouvir do médico, olha, não tem mais o que fazer, quem sou eu para achar que tenho o que fazer? Não é todo paciente que tem uma proatividade, como a Marina teve de dizer, não, peraí, eu quero entender o que está acontecendo, né? A gente vê muita gente desistir nesse meio do caminho. Então, é importante que a gente se enxergue, todos nós, a gente consiga se enxergar como parceiros, sabe? Como, tipo, eu vou falar, então, eu vou ver se eu consigo esse contato com o hospital entrar com a associação de paciente, o médico indicar o paciente para uma associação, dizer, tu conhece tal associação, eles podem ajudar, eles vão atrás, porque senão a coisa não anda, porque cada um sabe um pedacinho da história, né? E aí vira aquele telefone sem fio, assim. Então, acho que esse contato também de quem está no sistema, né, nos CACONs, enfim, o NACONs, de entender que pode, vamos falar com a sociedade civil, vamos ver se alguém consegue nos ajudar. Eu acho que isso é importante também, a gente enxergar isso, assim, que a gente é um pedaço de uma roda maior, né? E se ver como parceiro. Você quer complementar, Santuza? Posso falar? Eu acho que, realmente, a gente não pode ficar só olhando para a APAC, a gente tem que ver sobre a gestão. A minha formação foi pelo INCA, e lá a gestão era, pelo menos o que eu sentia, o que eu sinto hoje no dia a dia, assim, é que, quando eu estava lá, existiam medicações que eram inclusas, assim, não dentro da APAC, mas eram fornecidas para esses pacientes, porque existia ali uma gestão do que poderia ser oferecido para esse paciente. Quando eu, atualmente, né, onde eu estou, quando eu tento incluir uma medicação que já está até mesmo aprovado e a Conitec mostrou como favorável, e eu falo para o meu gestor, vamos incluir essa medicação, ele vira para mim e fala, não está dentro da APAC, a gente vai ter prejuízo. Então, assim, é muito complicado, a gente fica numa saia justa mesmo, porque a gente tem a medicação, está aprovada, mas não existe essa gestão adequada.
do financeiro. As pessoas falam que o SUS é coitado. Ou então as pessoas falam, coitado de quem precisa do SUS. Os dois, assim, o primeiro está totalmente errado. Porque o SUS ele realmente não é coitado. A gente que está na ponta, a gente vê que existe diferença, igual você falou, de gestão. Tem um SUS que é muito bom e o outro que eu tenho medo de precisar. Esse medo ele tem que acabar. Eu acho que esse que é o ponto. Eu tenho que confiar no SUS. E nas pessoas que estão lá dentro, garantindo o tratamento. Quando eu falo de oncologia, né, eu tenho vários familiares que passaram por isso recentemente, eu acompanhei alguns deles, e o que eu sentia falta é de previsibilidade. Eu chegava na frente do médico, das vezes que eu fui, e falei assim, tá, e qual que é o próximo passo? Qual que é o protocolo que você vai fazer com ela? E não saía da frente dele enquanto ele não me dava. Não saía. Por quê? Porque eu preciso saber o que vai acontecer. E hoje, quando a gente não tem essa previsibilidade, as pessoas não confiam no sistema. E aí as pessoas ficam soltas. Ela não sabe qual porta bater. E, às vezes, ela tem medo de bater na porta e a porta fechar para ela. E isso assim, é inadmissível, se for pensar. Porque o SUS ele só existe por causa das pessoas. Então, a gente está errando, né, no princípio do SUS, que é olhar para quem precisa. E aí, olhando para quem precisa, a gente tem que mudar isso. Eu acho que esse que é o ponto. E essa proximidade de CACOM com o serviço com as associações é fundamental, porque quando as pessoas elas se sentem acolhidas pelo médico ou pelo centro de referência, elas não querem voltar para a atenção primária, porque elas têm medo de voltar e acontecer alguma coisa com elas. É confiança, é falta de entender como que o SUS funciona. E isso é educação. Então, assim, é falar sobre o SUS. Assim, literalmente, porque se a gente fala, né, a gente se coloca lá dentro, né, ninguém ama aquilo que não conhece. Eu escutei isso de um paciente uma vez. Ninguém ama aquilo que não conhece. E é verdade. Quando você está lá dentro, que você entende, você muda tudo. Muda tudo lá dentro. Né? A gente para de cobrar e passa a participar. Né? E a gente persiste até conseguir mudar. Então, é isso que os lugares que conseguem fazem. Então, a gente precisa pegar esse modelo e avançar. Então, acho que tem uma pergunta importante para a Flávia. Com essa jornada que você teve de aprendizado de vida e depois com voz ativa na forma de uma associação de pacientes. Uma pergunta que chegou para ti. Qual o caminho para fortalecer uma associação de tumor desmoide, uma doença rara? E fizemos alguns congressos internacionais e ainda não conseguimos unir forças para ter um apoio no Brasil. Então, aproveitando a tua expertise como associação de pacientes, como a gente pode criar uma associação de pacientes para uma doença tão rara como essa? Só que a gente que é oncologista entende isso. O que eu enxergo muito das associações, e o Camaleão é esse exemplo assim, para mim, é que a gente não trabalha sozinho. Né? O Camaleão começou muito baseado na minha história, de eu ter tido câncer. Eu comecei um blog. Quando eu descobri a recidiva, eu resolvi começar a escrever. Desse blog surgiu. Mas ele não seria o que ele é hoje se eu tivesse tentado fazer sozinha. Né? Então, e isso é um ponto fundamental. A gente aprender a pedir ajuda. E aceitar ajuda também, né? Não é só pedir, mas também aceitar o que vem. Às vezes vem umas ajudas que a gente não sabe de onde é que veio, né? E quando a gente está falando de uma doença rara, de uma doença que tem pouco número de pacientes, eu tenho me dedicado 1 ano e meio, já quase 2 anos, a estudar a questão dos movimentos sociais e a atuação da sociedade civil no impacto para políticas públicas. Né? Eu estou fazendo a minha dissertação de mestrado, se Deus quiser eu termino no que vem, que é um processo longo, aí, mas tem sido muito interessante fazer esse estudo. E uma coisa que é fundamental para a mobilização social é a identidade, a identificação. A pessoa olhar e dizer, essa causa é minha, eu faço parte desse grupo. Quando a gente tem uma doença rara, é difícil, porque às vezes as pessoas nem sabem que existem outros pacientes, né?
Então, claro, no Instituto Camaleão a gente recebe pacientes com qualquer tipo de câncer, por exemplo. E isso foi um ponto fundamental quando a gente começou, porque eu me senti sozinha quando eu descobri o linfoma, porque não tinha uma associação de pacientes perto de mim e parecia que era só eu que tinha linfoma na vida, né? E aí depois, quando a gente vai conversando com outras pessoas, a gente vai vendo que tem outras pessoas passando por isso. Então, buscar fortalecer essa identidade com quem já está junto e não ter medo de pedir ajuda para pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a tua causa diretamente, né? Publicitários, pessoas de marketing, médicos, enfermeiros, enfim, todo mundo que tu puder falar sobre o que tu quer fazer, tu ter um objetivo claro ali do que tu precisa para esses pacientes, quais são as necessidades desses pacientes, isso traz muita força, porque uma coisa que eu aprendi na vida é que todo mundo tem uma causa, né? E às vezes as pessoas não sabem qual é a causa delas. Aqui para a gente para mim é muito visível que a minha causa é o câncer, mas antes do diagnóstico eu não sabia qual era a minha causa. Então, ajudar as pessoas também a comprarem a tua causa, entende? Assim, tipo, vem junto, eu acredito no que eu estou fazendo, e ter essa troca com outras associações. Acho que isso também é um ponto fundamental. Não necessariamente associações do mesmo tipo de câncer, e nem a mesma doença, na verdade. A gente aprende muito com outras experiências, com pessoas com outras causas, né? A questão da mobilização social para o câncer nasceu muito da experiência dos pacientes com HIV, que tiveram que se mobilizar num tempo recorde, porque era uma doença, né, que surgiu e estava sendo avassaladora, e essa mobilização foi muito importante, e hoje a gente tem muito do que a gente faz na oncologia veio dessa origem. Então, é fazer esse contato, é mandar mensagem, é se conectar com outras pessoas, buscar conhecimento, educação, né? Porque a gente precisa enxergar que esses pacientes, independente do tipo de câncer ou quão rara essa doença, ele tem uma necessidade aí que não está sendo atendida e a gente pode, como sociedade civil, ajudar nesse ponto também. Certo. Veio uma pergunta importante aqui de casa da Abrali, que eu vou endereçar à Marina para nos ajudar com isso, que é o peso da voz do paciente numa consulta pública. E mais complementando isso aqui, de uma coleguinha advogada que nos enviou o seguinte: a gente sabe que a gente não tem que estimular a judicialização de saúde, né? Mas muitas vezes não existem outras possibilidades, né? Pergunto à doutora Marina, qual o papel da justiça quando o assunto é a viabilização do acesso e, quiçá, a cura ou uma vida digna com essa cura? Tem alguns, assim, é bem diferente essa parte da judicialização. Em Goiás, a gente tem acesso a falar para o paciente, olha, você tem direito a essa medicação, então entra pelo Ministério Público, procura um advogado, enfim. A gente sabe que alguns locais, inclusive aqui em São Paulo, o médico não pode falar isso, porque senão ele vai ser retaliado, porque a conta vem para o hospital. Então, existe essa diferença. Mas, falando por mim, em Goiás, onde eu tenho isso à disposição, a gente, pelo menos na minha visão, o paciente tem que ser informado, o paciente tem que saber o que ele tem, qual a doença que ele tem, e as medicações disponíveis que tem para ele poder ser curado. Então, eu falo muito, assim, principalmente para esses pacientes que esgotam as terapias pelo SUS, quando não há uma pesquisa clínica em aberto, não há disponibilidade de outra maneira, eu falo para o paciente, existe a medicação, vamos colocar isso, vamos judicializar, né, vamos entrar pela Defensoria Pública para que a gente consiga a medicação. E, assim, nem sempre a gente consegue, mas, às vezes, está tão lá para o juiz, então, já está claro que a medicação funciona, que a medicação é segura, que a medicação vai curar o paciente, então o juiz, eu acho que não consegue nem, assim, ele não tem como falar não. E aí o paciente acaba conseguindo a medicação e aí tendo a sua doença ou cronificada ou curada. Então, o médico, eu acho que é essencial nessa parte de poder informar o paciente, mas tem esse viés aí de, às vezes, poder fazer isso ou não, dependendo do estado do país. Certo. Agora, voltando para a Santuza, a gente sabe que os CACONs e o NACONs, eles recebem uma quantia de dinheiro
para distribuir o tratamento de acordo com a origem primária do tumor, do tipo de câncer, né? No caso de cânceres com menores incidências, né, considerados então mais raros, não existe um prejuízo desses pacientes com tumores mais raros, né? Volto na questão de pensar no macro. Hoje não é uma PAC um tratamento. A gente tem que pensar o seguinte: um centro de referência, lá em Goiás, por exemplo, quais os tipos de câncer que são tratados lá? Sei lá, são 50 tipos. Todos esses 50 tipos diferentes vão ter 100 pacientes. Desses, 2 vão ser raros, digamos assim. Mas o que eu tenho de recurso para esses 100 que vai garantir que esses 2 tenham? Eu não posso olhar só mama para mama, próstata para próstata. Eu tenho que pensar na oncologia, no câncer. Quantas APACs ativas eu tenho para oncologia? E quais são os protocolos institucionais complementares que esse serviço tem? E quais são os tratamentos que estão descritos ali para cada tipo de câncer que ele trata? Eu não vou ter tudo para todo mundo. Isso não é sustentável e não assim, de verdade, não é real. Tem paciente, eu não vou nem entrar na questão do câncer, porque eu não conheço todos os medicamentos, mas eu tenho paciente no SUS que vai usar AS, de pirona, porque a condição dele, de pirona, resolve. Eu tenho paciente que vai precisar de tratamento oncológico, de ponta. Eu não preciso ter o melhor, assim, eu tenho que pensar no melhor tratamento para cada paciente. E não o melhor tratamento pensando em inovação terapêutica para todo mundo. Eu acho que isso também entra na educação. As pessoas entenderem que não é porque ela não está tendo acesso ao medicamento que o meu colega do lado está tendo, que para ele é diferente. Porque a condição dele permite que ele tenha outro tratamento. Então, é pensar nessas 2 coisas, sabe? Eu acho que é pensar no macro mesmo. Uma pergunta difícil de ser respondida, então vou endereçar para as 4. Eu também gostaria de fazer essa pergunta, mas eu vou dar uma adaptada a ela. Como ter um único SUS? Como não ter um SUS dentro do SUS? Que eu acho que mais ou menos a Flávia já abordou isso e você também, Santuza. Então, se vocês quiserem as 4 se pronunciar. Né? Difícil. Acho que é um pouco do que a Santuza falou, que a gente tem que ver o paciente como individual e não ter um protocolo igual para todo mundo, né? Tratar todo mundo igual. A medicina não está mais assim. A medicina, hoje em dia, ela é personalizada, né? Você tem que olhar o paciente como um indivíduo único. Não é porque funcionou para um que vai funcionar para outro. Não é porque esse precisa de uma inovação científica que o outro vai precisar. Então, eu acho que o SUS, eu não sei, assim, mas cada um é diferente, é personalizado. Então, essa questão das APACs e tudo, eu acho que essa gestão é muito importante, porque às vezes você vai gastar menos com o paciente e vai disponibilizar mais verba para o outro. Então, essa parte da gestão, eu acho que, para mim, é o que pega. É o mais importante. Deixa eu tentar responder da perspectiva da pesquisa. Por favor. Né? Eu acho que, de novo, voltando no tema da educação, de espalhar a palavra, de dar visibilidade para, eventualmente, lugares que já fazem do melhor jeito possível. Né? Como que a gente conecta instituições boas, que são exemplo, que podem ser modelo, com lugares que realmente ali ou pode ter gaps na própria gestão, pode ter gaps na equipe médica, enfim, né? Não é julgar, apontar culpados aqui, mas como que a gente talvez aumenta essa visibilidade e conecta aí todos esses stakeholders para que a gente, como exemplo mesmo, faça, olha, é possível a gente seguir esse modelo, mais pacientes vão se beneficiar, a gente vai trazer uma maior oportunidade aqui para o paciente receber a medicação que ele precisa, né? Não existe esse one size fits all que a gente fala o tempo todo aqui na indústria e, de fato, isso tem que ser aplicado na realidade mesmo, né? Resposta à educação, Paulo. Eu acho que a educação em relação à pesquisa também é muito importante. Todo mundo
ao mesmo tempo, mas especialmente as equipes de saúde. Porque esse paciente que nunca, no meu caso, nem sabia o que era linfoma, eu também não sabia o que era uma pesquisa, obviamente, nunca, né, ia pensar, é cobaia, é um teste, vou me testar, né, assim, e se tiverem me fazendo de cobaia mesmo. Então, por exemplo, o último tratamento que eu fiz, que foi a terapia-alvo, eu fui para esse tratamento pela minha hematologista. E ela me garantiu. Ela disse, vamos, não era uma pesquisa, já era um medicamento que, enfim, já estava aprovado em outros países, mas no Brasil ainda nem estava aprovado. Então, quer dizer, foi bem trabalhoso, foi bem difícil, foi muitas dúvidas ali que surgem, mas eu confiei nela porque eu vi que ela sabia o que ela estava fazendo, que ela sabia que eu era o caso para aquilo dali. Né? A gente fez todos os exames para ver, não, é o teu caso e vamos tentar. Então, essa educação é muito importante, porque a pesquisa clínica ela pode ser uma grande oportunidade de ajudar os pacientes a terem acesso e de a gente desenvolver realmente novas tecnologias. Né? E isso, eu me botei à disposição da minha hematologista, por exemplo, para fazer exames antes e depois. Eu falei, olha, se tu quiser apresentar em congresso, faz o que tu quiser com o meu caso, porque realmente era um caso que para aquele medicamento fazia todo sentido falar sobre aquilo, né? E de fato ela levou o meu caso, enfim, como exemplo para ajudar nesse entendimento da doença, assim. Então, e hoje no Brasil a gente sabe que é difícil, os pacientes muitas vezes não sabem, muitas vezes as equipes não têm toda a qualificação, todo o entendimento daquele medicamento também. Então, né, a gente não pode correr o risco também de dar uma falsa esperança para o paciente. E a gente sabe que o paciente com câncer ele é um público muito suscetível a ilusões, né? Assim, se disserem para um paciente que se tomar suco de limão, graviola e todas aquelas coisas que a gente já leu na internet que vai curar, o paciente vai fazer, né? Porque tudo que a gente quer é não ter câncer, é não sofrer com isso mais. Então, a gente precisa ter esse cuidado e essa educação para o profissional de saúde já poder dizer, não, eu vou falar, esse paciente eu vou falar sobre isso, esse eu não vou falar sobre isso, porque não é o caso dele. Né? E acolher também esse paciente que chega no consultório dizendo isso, eu ouvi dizer que tem uma vacina que em Israel estão lançando. Quer dizer, claro, tudo que a gente queria é que alguém nos desse uma dipirona e curasse o câncer. Né? Eu espero que algum dia a gente tenha um tratamento tão simples para o câncer, mas a gente sabe que é uma doença muito complexa, porque não é só uma, né? A gente está falando de várias. Então, nesse sentido, acho que é importante, eu acho que toda a nossa conversa foi sobre educação e conexão também, né? Da gente conversar entre os diferentes atores aí para conseguir avançar nas tecnologias também. Perfeito. Paulo, posso dar um exemplo sobre informação, né? A importância da informação entre médico e paciente. Lá no hospital, a gente cada um tem o seu ambulatório, mas o paciente a gente conhece, né, de enfermaria. E sobre os pacientes que têm indicação para ir para a pesquisa clínica, a gente conhece também. E um desses pacientes, o colega falou que existia, né, a pesquisa, que era muito bom para o caso dela e tudo. E aí passou o tempo e depois de 1, 2 semanas eu encontrei a filha da paciente lá no ambulatório e perguntei, e aí, como que tá? Começou, foi lá, né, procurou, porque a gente fala onde que o que tem que procurar, tudo certo. E ela virou para mim e falou assim, não, a minha mãe não quis porque ela achou que ela ia ser rato de laboratório, que iam fazer pesquisa com ela e que esse tratamento poderia fazer alguma coisa ruim. Aí eu falei assim, não, calma aí, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. E aí foi assim, eu expliquei tudo para ela, expliquei, olha, era uma coisa que se ela não fizesse aquilo e entrasse naquele estudo clínico, não ia ter mais o que fazer, entendeu? E aí eu expliquei isso. E é importante colocar, até mesmo para quem fez essa pergunta da plateia, que um dos endpoints do estudo é segurança, eficácia e eventos adversos ao tratamento. E aí eu expliquei tudo isso, e aí depois ela entendeu e foi, entendeu? E entrou para o estudo. Então, é muito importante a informação. Então, a gente passando agora, as perguntas pararam de chegar, né? Entrando no último módulo,
na perspectiva de cada uma de vocês, a gente tem 2 colegas aqui, a Santuz e a Flávia, investindo na carreira universitária, né? Fazendo pós-graduação, aproveitando a expertise para se informar cada vez mais e devolver para a sociedade isso. O que cada uma de vocês espera como no futuro, investindo na carreira de vocês, contribuir mais com o Brasil, né, com a saúde brasileira? Acho que começando pela Lígia, e aí fazendo um sentido contrário, porque depois eu vou te dar um tempinho para você promover seu livro. Tá? Uma celebridade aqui, não podemos perder a oportunidade. Por favor. Paulo, vou falar bem brevemente que, assim, acho que até com relação à última resposta, né, que eu dei, o papel hoje que eu ocupo, né, representando a área de pesquisa de uma empresa, que tem aí, às vezes, a oportunidade de discutir com os nossos chefes globais, de quais estudos podem vir para cá. Então, a gente tem realmente um trabalho muito intenso em tentar trazer cada vez mais estudos para mais pacientes, para mais centros de pesquisa. Conectando com a fala, né, da educação, eu fico super triste de escutar um caso como esses, e assim, no final feliz, claro, com a sua intervenção, mas como que a gente pode, de fato, na prática, se unir para levar essa educação para o paciente, sabe? Tanto uma parceria com vocês para instruir os próprios profissionais de saúde para saber ter essa abordagem com cuidado com o paciente, assim como com as próprias sociedades de paciente, de uma maneira mais abrangente, né? Se a gente promove palestras, eu acho que a gente precisa, de fato, sentar e botar no plano, assim, na estratégia, como que a gente executa daqui para frente, porque nosso objetivo aqui é fomentar a pesquisa cada vez mais, é, de fato, fazer com que essa ponte de acesso do paciente se torne cada vez mais abrangente. De fato, às vezes vai ter uma medicação que vai ter disponível no SUS ou não, no privado ou não, mas vão ter muitos casos que a única saída é um estudo clínico, né? A oportunidade realmente ali de melhora, eventualmente até de cura. Hoje a gente já fala, né, de casos de cura em oncologia. Então, é isso, Paulo. Eu vejo como sociedade civil organizada é o nosso papel em educação, de novo, tanto do paciente quanto das equipes de saúde. A gente tem feito capacitações, desde o final do ano passado, a gente já fez 2 capacitações para equipes de atenção primária, porque são essas pessoas, muitas vezes, que vão ver o paciente pela primeira vez. É muito sintoma, muita doença, é muito rápido, é difícil tu dar uma informação numa consulta que dura 15 minutos, com gente batendo na porta, né? A gente sabe que muitas vezes é esse o cenário que as pessoas enfrentam ali na atenção primária. Então, a gente está fazendo essas capacitações. As campanhas de conscientização são fundamentais, não só para o paciente, para a equipe de saúde, mas para a sociedade que não tem câncer, né, e que pode estar com câncer, e pode conhecer alguém que está com câncer. Então, essa parte da educação e de falar sobre a doença, de não ter tabu para falar sobre a doença, de realmente botar luz em relação ao câncer e entender que não é uma sentença, que a gente pode viver bem, né, que independente de chance de cura ou não, a gente precisa ver esse paciente como um paciente com dignidade e com qualidade de vida até o final da vida dele. Então, a sociedade civil tem muito esse papel, e eu acho que a gente precisa se fortalecer nesse sentido, se unir como associações, né, trabalhar em equipe. E eu, pessoalmente, com os estudos que eu tenho feito, para mim tem sido muito interessante enxergar que existe ciência por trás do movimento social, porque, para mim, como foi algo que eu fui aprendendo assim na prática, né, empiricamente, quando eu descobri que tinha gente estudando isso, eu falei, gente, que loucura, né? Então, estou lá estudando e tem sido muito, muito bacana assim, enxergar os casos de outros tipos de mobilizações sociais e como realmente tudo começa no indivíduo, né? Assim como o SUS tem que ser cada paciente um paciente, a sociedade civil também começa com uma pessoa que teve uma ideia, teve uma inquietação e resolveu fazer alguma coisa. Então, eu acho que o papel principal é esse, assim, a gente vê onde é que machuca ali, onde é que a gente se incomoda e ir atrás de fazer, ir atrás de quem também está fazendo, porque a gente fala no Camaleão, o clichê máximo, que é juntos somos mais fortes, mas é verdade, a gente realmente se fortalece quando a gente está em equipe. Eu, depois que saí da gestão do SUS,
eu virei a obcecada do SUS, do lado de fora, né? Porque eu conheço o tamanho do sistema. Eu sou SUS dependente, eu preciso que ele dê certo. Né? Aí é uma questão minha também. Né? Eu sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade de 5 mil habitantes, como 70% dos municípios do Brasil. A gente só tem SUS. Então, não tem como o SUS não dar certo. Então, depois que saí, né, na ALIT, a gente tem feito isso. Buscado trabalhar com educação e de forma convergente, sem buscar culpados, sem buscar, né, sem trazer, falar que não tem como sentar a indústria e gestor. Não tem que ter esse tipo de fala mais. Né? É tudo pelo paciente. O que ele precisa? A gente precisa de regra para resolver o problema, então vamos criar as regras. Né? E aí, esse ano, eu voltei para Brasília. Então, eu estou em Brasília também, dentro do Congresso, discutindo política pública, discutindo as propostas de lei, porque, às vezes, toda terça-feira tem comissão de saúde e eles votam o que o SUS vai oferecer para a gente daqui a alguns dias, depois da publicação. E, às vezes, eles votam leis que parecem fantásticas, mas que não vão ser implementadas. Então, não dá para a gente olhar só para o medicamento na ponta. A gente tem que pensar em tudo que esse medicamento vai passar até chegar para o paciente. Então, eu tenho feito isso, né, estudado todos os dias, visitado serviços de referência todos os dias, né, nas redes sociais, que foi a internet tem seus problemas, mas dentro das redes também eu tive a oportunidade de falar sobre o SUS, né, e as pessoas, muitos me conhecem, né, por causa disso. Então, é o que eu faço, e eu acredito que quanto mais pessoas conhecerem o SUS, mais eles realmente vai garantir, vai ter ali a assistência que as pessoas precisam. Bom, eu, como paciente do SUS e médica hoje, dentro do SUS também, falo que a maior importância é a educação e informação. Eu, como ex-paciente do SUS, busquei informação para o tratamento da minha doença e busquei alternativas. E hoje, dentro do consultório, eu acho que a informação para o meu paciente é o melhor que eu posso oferecer além do tratamento. Porque não adianta você só dar a medicação e não falar nada para o seu paciente, que até mesmo a adesão ali vai ficar prejudicada. E, pegando a oportunidade do Paulo, tive toda essa trajetória, né, como paciente, fui desenganada, busquei outras alternativas. E hoje eu conto a minha história aqui no meu livro, Menina dos Olhos. E a importância desse livro, na verdade, hoje, para os meus pacientes, para qualquer outra pessoa que está passando por esse problema, né, de saúde, é para que o paciente não desista. Né? Porque muitos, às vezes, têm um diagnóstico de câncer ou um prognóstico muito ruim, ao invés dele ir atrás e se colocar como responsável para ir atrás e buscar alternativas, ele desiste, que é muito mais fácil, às vezes é muito complicado, é complexo. Então, muitos, às vezes, precisam de, igual você falou, Flávia, eu não sabia uma outra pessoa que tinha esse diagnóstico também, eu precisava buscar uma inspiração, uma ajuda, uma força, conversar com alguém. Então, o meu livro hoje, ele vem para tampar assim, essa falha, sabe? De pessoas que estão buscando uma história inspiradora de alguém que conseguiu. Porque, às vezes, quando você está com um diagnóstico, você quer ver alguém que deu certo. Poxa, se ela deu certo, por que eu não posso dar? Então, não vamos desistir, né? E é isso, é sobre qualidade de vida também, porque eu acho que a gente tem 3 exemplos aqui de que o câncer transformou a nossa vida. E transformou para melhor, com um propósito, né? A vida que eu vivo hoje é totalmente com um propósito e com um fim específico. Então, é viver com qualidade, é não desistir nunca, porque eu acho que esse tema, o câncer, é extremamente importante. Muito obrigada por trazer esse painel aqui hoje para a gente poder discutir. Eu que agradeço, em nome da empresa, em meu nome, a presença de todos vocês. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Acho que a gente poderia ficar a tarde inteira falando sobre esse assunto aqui. Gostaria de agradecer essas grandes mulheres brasileiras que não só mostraram aqui um otimismo pela carreira
e por dedicação das suas vidas aos pacientes, mas também um grande exemplo de cidadãs brasileiras. Então, eu acho que hoje a gente viu aqui um exercício de cidadania. A gente acredita no Brasil, tá? E a gente abre as portas da nossa companhia para o Brasil também, tanto em inovação como em acompanhar a vida desses pacientes. Teve uma pergunta que chegou aqui que se refere ao suporte da indústria farmacêutica aos advogados em específico. Essa pergunta chegou para a Lígia. Então, acho que a gente pode, na medida do possível, oferecer o departamento de pesquisa clínica da nossa companhia para que a gente possa se aproximar dos colegas advogados e, de alguma forma, tentar mostrar para vocês ou contribuir com a capacitação de vocês em relação ao conteúdo de compliance na indústria farmacêutica. Então, só queria agradecer. Muito obrigado.